Olá, toda a comunidade Lebem. Espero que estejam todos bem, de saúde, que tenham tido uma semana proveitosa dentro das nossas possibilidades nesse momento. Eu venho aqui para refletir com vocês sobre mais um encontro de valores. Essa semana nós vamos falar sobre inteligência artificial, inteligência emocional. Primeiro ponto para a gente esclarecer é o que é inteligência. Principalmente quando nós somos mais jovens, estamos vivenciando a fase escolar, nós pensamos em inteligência como aqueles colegas da nossa sala de aula que tiram as melhores notas. Ah, ele é inteligente, eu não sou inteligente. Né? E é uma definição muito rasa do que é inteligência, porque a gente está ligando esse conceito, essa capacidade, somente à possibilidade de responder bem a provas, né? E a inteligência é algo muito maior do que isso. Então, fui até o dicionário para a gente observar qual é a definição de inteligência. Nós temos lá, inteligência, substantivo feminino, faculdade de conhecer, compreender e aprender. Então, isso está, sim, relacionado com a nossa capacidade escolar. Mas não só com isso, né? Com toda a apreensão e conhecimento que a gente absorve do nosso ambiente ao longo da nossa vida. Então, somos todos seres inteligentes. Né? Podemos ter uma dificuldade ou outra com relação a uma determinada apreensão de um assunto, de um conhecimento, de um fato, mas isso não anula a nossa capacidade de aprender, né, de compreender outros processos. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de se adaptar a novas situações. Então, a inteligência também está relacionada à nossa capacidade de movimento no mundo, de como a gente se adapta às situações. Esse momento, por exemplo, que nós estamos vivenciando, ele requer muito da nossa inteligência. A gente precisa se adaptar a realizar as nossas atividades dentro da nossa casa, nós precisamos mudar hábitos, não podemos sair a todo momento, não podemos estar nos ambientes que antes nós estávamos. Tudo isso é um processo de adaptação. E é a nossa inteligência que entra em ação para que a gente consiga passar por essa situação tão diferente e que ninguém na humanidade estava preparado para isso. Nós vamos falar sobre dois conceitos. A inteligência artificial, que é um assunto que geralmente gera muita polêmica, e a inteligência emocional, que é o nosso assunto principal, na verdade, porque desenvolver em nós, ampliar a nossa habilidade em lidar com situações problema e nos transformarmos diante das situações conflituosas que são apresentadas para nós. Então, vamos lá. A inteligência artificial. Por definição, a inteligência artificial é um ramo de pesquisa da ciência da computação, que busca, através de símbolos computacionais, construir mecanismos e ou dispositivos que simulem a capacidade do ser humano de pensar, resolver problemas, ou seja, de ser inteligente. O estudo e desenvolvimento desse ramo de pesquisa tiveram início na Segunda Guerra Mundial. Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina como que está uma população durante uma guerra. Nós que estamos vivendo aí uma chamada, né, muitos falam uma guerra aí contra um vírus, né, que nos limita, que impossibilita que nós sigamos a nossa vida da forma com que nós estávamos acostumados. Como eu disse há pouco, isso requer que a gente transforme muito o nosso comportamento e a nossa forma de ver as situações. Imagine isso numa guerra, né? Uma guerra é uma atividade por si violenta, que nos, né, irracional do ponto de vista de um ser humano que preza pela fraternidade, pela igualdade, pelos valores coletivos. Mortes muito violentas, muitas perdas, muitas privações de alimento, né, de recursos. Então, imaginem como estão essas pessoas para a tomada de decisões. Né? Por que será que esse conceito de inteligência artificial
surge nesse momento? Porque há uma necessidade de garantir que a humanidade não erre em virtude das suas emoções. Então, há uma ideia de racionalidade, ou seja, de pensamento, de inteligência e de emotividade. Sendo que a emotividade ela é considerada como algo ruim para a tomada de decisões. Porque o ser humano, tomado das suas emoções, ele não consegue ver a realidade como ela é. Então, se pensa que é preciso garantir, de alguma maneira, que o pensamento racional humano seja garantido, mesmo que seja através de máquinas. Essa ideia da inteligência artificial, ela é muito difundida, principalmente em filmes de ficção científica, em que as máquinas assumem aí o comportamento do ser humano. E, claro, causa muita polêmica. Será que é possível que uma máquina possa reagir tal como reage um ser humano? E essa pesquisa ela não parou por aí. Né? Ainda se desenvolvem programas, métodos que façam com que as máquinas, os robôs, né, como a gente costuma pensar, eles venham a desenvolver, inclusive, formas de emotividade e que essa emotividade haja com inteligência, ou seja, verificando a realidade e agindo sobre ela. E é aí que a gente entra no conceito de inteligência emocional, que é algo que está ao alcance de todos nós, e dá um trabalhinho. É um trabalhinho que não é de uma semana nem de um mês, é para uma vida inteira, mas que propicia que nós, seres humanos, independente de computadores e máquinas, possamos reagir de forma mais inteligente, não abolindo as nossas emoções, mas educando as nossas emoções para que a gente possa fazer uso delas de uma forma mais positiva para as nossas vidas, para as vidas que estão ao nosso entorno e, consequentemente, para a nossa comunidade e de uma forma aí planetária. Então, conceito de inteligência emocional. Capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor, além de compreender as emoções das outras pessoas, construindo relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes e adquirindo uma melhor qualidade de vida. Então, o que está dizendo aí? Que quando a gente compreende as nossas emoções, ou seja, quando nós aplicamos a nossa inteligência, que é a nossa capacidade de observar, compreender e aprender as nossas emoções, essas emoções são recursos inigualáveis para que a gente construa um mundo melhor para nós e para outros. Então, algumas dicas aí sobre inteligência emocional. Esse é um assunto que, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar muito material. Então, 6 pontos para o desenvolvimento da inteligência emocional, 8 pontos para o desenvolvimento, 10. Né? Eu tentei sintetizar aqueles que eu considerei fundamentais, né? E que às vezes se desdobram em um tópico, 2, 3, e aí vai aprofundando. Como a ideia aqui é a gente refletir sobre um tema, então eu trago para vocês alguns aspectos gerais, e como a nossa reflexão ela não termina aqui, né? Ela continua aí em você que está assistindo esse material, que pesquise, que busque, que encontre linguagens que te falem melhor sobre esse tema, para que você possa ir construindo isso no seu dia a dia, nas suas práticas e nas suas relações. Então vamos lá, um dos aspectos importantes aí para a inteligência emocional, para o desenvolvimento dessa inteligência, observar e analisar o próprio comportamento. Então todos nós somos cheios de valores, né, e de conceitos que nos são aplicados desde a nossa infância, desde o nosso nascimento. Então nós aprendemos coisas, daquilo que nós podemos, daquilo que nós não podemos, quais são as regras sociais, então como que a gente deve se portar nas relações sociais, e isso vai definindo o nosso comportamento. A regrinha básica aqui é sempre pensar que o seu limite termina onde começa o espaço do outro. Então é aquela ideia de respeito.
Quando a gente tem respeito pelas pessoas, pela história das pessoas, pelas suas dificuldades, pelos seus aprendizados, pelas suas possibilidades, que são múltiplas, o nosso comportamento tende a se moldar de uma maneira que respeite a vivência e o espaço de outras pessoas. Então, observar como eu me porto nas situações, e aí nas situações mais cotidianas do meu dia a dia. Como eu me comporto com a minha família, né? Como que eu dialogo com a minha mãe ou com meu pai, como que eu trato meu irmão, meu amigo, quando eu estou na escola, qual é a relação que eu tenho de respeito com os meus professores, com o ambiente onde eu aprendo, né? Eu tenho um sentimento de preservação e cuidado com aquele ambiente, ou eu tenho uma relação de destruição daquele ambiente? E se eu tenho uma vontade de destruir, se eu tenho uma vontade de gritar, se eu tenho uma vontade de bater, de onde é que ela surge? Então, a gente começa, o primeiro ponto para desenvolver inteligência emocional é observar o seu comportamento, como que é a sua relação em sociedade, com outras pessoas e com os ambientes em que você habita. Domínio das emoções e trabalho das emoções negativas. Isso se refere a formular respostas ao invés de reagir, né? Acontece uma coisa, eu tenho uma reação, eu tenho um sentimento de raiva, eu já coloco essa raiva para fora. E aí depois que a raiva saiu, eu criei um outro problema, né? Porque provavelmente eu machuquei ou destruí uma relação. Então, quando a gente tem um controle, domínio das emoções e trabalha essas emoções que estão nossas, ou seja, tentamos compreender por que essa raiva surge, por que eu me sinto acuado, por que eu me sinto ofendido, diminuído, enfim, todos esses sentimentos que são ruins da gente suportar, que a gente não quer ficar com eles, né? A gente quer colocar logo para fora. Mas que nós podemos segurar, refletir e formular respostas mais inteligentes, no sentido da não destruição, mas do diálogo. Se você se sente ofendido ou ofendida porque o seu amigo falou alguma coisa para você, ao invés de você devolver na lata a agressão, reflita sobre ela. Por que será que ele falou assim comigo? Será que a nossa relação está ficando num lugar comum da agressividade? Ou eu posso simplesmente chegar e perguntar, escuta, por que você falou assim comigo? Eu não gostei. Eu fiz alguma coisa para você que te ofendeu ou que te machucou? Vamos conversar? Vamos tentar resolver isso? Então, nesse sentido, você diminui essa energia agressiva e você propicia um momento onde o diálogo é possível. E aí você tem a resolução do conflito, que foi o tema do nosso encontro de valores passado. Autoconfiança. Esse é um tema que daria só um encontro de valores só para ele, né? É você confiar em si e nos seus recursos, e na pessoa que você é, na sua capacidade de compreender as situações. Né? Então, por mais que a gente tenha dúvida acerca de alguma situação ou de um assunto, isso não impede que a gente se coloque nelas, né? Mesmo se for com uma pergunta. Você ter dúvidas, você questionar, não é uma diminuição. Não quer dizer que você é inferior ou menos inteligente. Quer dizer que você está buscando recursos para que você compreenda e desenvolva a sua inteligência. Que é diferente da inteligência de qualquer pessoa. Os nossos processos de compreensão, eles são diferentes. Então, confiar que você é capaz de resolver as situações e de participar delas, de compreender e de formular opiniões e participação. Então, todos nós temos essa possibilidade, mas precisamos confiar primeiro nisso, né, de que somos capazes, que temos inteligência. Aprender a lidar com as pressões. Isso para os estudantes, né, é bastante complicado às vezes, que é você ter que dar respostas. Nos processos que nós vivenciamos de estudo, de trabalho,
Muitas vezes nós precisamos dar respostas das quais nós não temos muitas certezas, né? Mas que existem prazos que precisam ser cumpridos, que fazem parte de um processo de aprendizagem, e confiar que, na verdade, nada é definitivo. Uma resposta sua nunca é definitiva. Eu posso não saber de algo agora, e ter consciência de que eu não sei é o que vai me propiciar saber daqui a algum tempo. Porque saber que eu não sei vai me fazer buscar alguma resposta, né? E essas pressões que nós sentimos da família, da escola, do trabalho, das relações, elas podem ser vistas de duas formas, né? Às vezes como algo que está te esmagando, ou como impulsos para que a gente acelere um pouco os nossos processos. Nas duas situações a gente precisa tomar cuidado. A gente não pode se sentir esmagado pelas situações, e é preciso dizer quando isso está acontecendo. Então, toda hora eu estou sendo cobrado, não consigo dar uma resposta, eu preciso formular isso e dizer, né, olha, eu não estou conseguindo, e eu não estou conseguindo por conta disso. Então, essa clareza, né, da comunicação, ela é importante para que você se livre de alguns pesos. Outro ponto é quando os nossos processos estão sendo acelerados e não por nós. Isso pode ser positivo, porque a gente tem uma tendência também a se acomodar, né, ficar numa zona de conforto, mas também perceber se você não está impondo para você um ritmo que é de outra pessoa, o que não é necessário também. Você fala assim, não, eu estou caminhando nisso, e acho que o meu tempo está legal. Então, é a autoconfiança, que nós falamos agora há pouco, de conhecer realmente, de se conhecer, saber que o seu processo está acontecendo, e que ele não está acompanhando o ritmo que está sendo exigido, e que tudo bem, né? Que daqui a pouco você alcança. Você não precisa, não é uma corrida, né? Não é uma corrida, é uma competição. Todo mundo vai chegar. Uns vão chegar mais rápido, outros vão chegar no meio tempo, outros vão chegar mais devagar, mas o importante é que todo mundo chegue ao final, né, da prova. Não tenham medo de se expressar. Não tenham medo de dizer eu não sei, eu não compreendi, eu não sei o que dizer sobre isso. Tenham medo de não pensar e não refletir, né? Quando a gente nega a olhar para as situações, quando a gente nega a pensar sobre elas, aí isso é ruim, porque a gente está se colocando à parte do movimento da humanidade. Mas não tenham medo de dizer aquilo que vocês pensam, porque é assim que a gente vai trocando ideias e agregando novos valores à nossa vida. E a gente vai errar, ninguém quer errar, né? Mas a gente erra. E se a gente tiver uma relação generosa com os nossos erros, generosa no sentido de saber que você é uma pessoa em formação, e sempre será, né? Não tem um estado final, falar assim, nossa, cheguei, o ser humano perfeito. Nós estamos em constante, todo mundo pode aprender alguma coisa, que não sabe ainda. Então, tenham esse respeito pelo processo de aprendizado de vocês. E isso também vai propiciar que você emocionalmente esteja mais apto a se relacionar com o seu ambiente. Desenvolver a empatia, né? Então, sentimento de empatia, de se colocar na pele do outro. É claro que a gente nunca vai saber exatamente como o outro sente, mas a gente pode se colocar na situação de outras pessoas, sabendo que elas não pensam da forma com que a gente pensa. E quando a gente tenta observar uma situação pelo olhar do outro, a gente aprende que existem muitas possibilidades para além do que aquilo que a gente vê e acredita. A gente aumenta o nosso repertório como ser humano. E numa outra situação semelhante, essa visão que você observou pode ser muito útil para você, porque ela já vai estar agregada. Ela já passa a ser uma possibilidade. E a gente fecha com a resiliência. A gente fala da resiliência como uma capacidade de suportar, né?
as pressões, as dificuldades, as relações difíceis. Mas a gente precisa ter muito cuidado de pensar que esse suportar não é para a gente ficar esmagado. É para que você perceba que nem sempre a situação ela vai estar nas condições ideais para que você se expresse, para que a sua autoconfiança esteja 100%, que as pessoas vão ter empatia com relação aos seus sentimentos. E esse suportar é um estado de você blindar um pouco das suas emoções para que você possa tomar contato com elas. Então, você com você, entender essa emoção, entender a situação, entender o ponto de vista do outro, para que então você consiga dar alguma resposta. Então, a resiliência não é um estado de você simplesmente suportar e não ter atitude nenhuma, mas de você se permitir um tempo com você mesmo, apesar do entorno, para que você se compreenda, para que você encontre a melhor forma de se expressar e dê a sua contribuição para as situações. Então, ser resiliente tem uma relação aí com ser paciente, né? De você não querer acelerar o tempo das coisas, de entender um momento tal como ele é. A situação é o que é, as pessoas são o que são, e como é que eu posso transformar alguma coisa aqui dentro de mim e dar uma boa contribuição. Bom, falamos hoje sobre a inteligência artificial, a inteligência emocional. Se eu fosse fechar um raciocínio aqui, eu iria pelo caminho de que nós não precisamos de máquinas que reproduzam o ser humano. O ser humano tem capacidade de se desenvolver e de dar melhores respostas para a construção desse mundo, desde que estejamos atentos às nossas emoções, que não limitemos as nossas capacidades de aprendizado e que tenhamos um olhar para o próximo, para as outras pessoas, não somente para as nossas necessidades. E aí eu tenho certeza de que nenhuma máquina faria isso melhor do que nós. Essa reflexão não termina aqui. Espero ter contribuído para alimentar aí uma chama de pensamento. Se você sentiu vontade de contribuir com essa reflexão, manda sua experiência, sua pergunta. Essa participação nos inspira a formular outros encontros e que em breve nós possamos estar juntos. Que vocês tenham uma excelente semana, com muitas vibrações positivas para as pessoas nesse momento de doença que estamos vivendo. Vamos fortalecer as nossas redes de apoio, de fé, de alegria. A alegria é uma das maiores armas que nós temos, porque quando roubam a nossa alegria, aí fica muito difícil entrar nessa batalha. Uma ótima semana, um abraço e até o próximo encontro de valores.